Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais um devocional delas. O devocional onde entregamos as primícias para o nosso Deus, o único que é digno de toda honra e toda glória. Já se inscreva no nosso canal. Se você quiser acompanhar ao vivo, nós estamos ao vivo pelo Instagram, @PaulaFernandaAranha. Bom dia, mulherada linda de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje dei uma atrasadinha, mas amém, glória a Deus. Tô aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, gente. Vamos lá. Vamos começar o nosso dia da melhor forma. Abençoado pelo Senhor Jesus. Começando com a presença dEle. Glória a Deus, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Hoje a gente irá ler Provérbios 8. Toda semana iremos ler um capítulo de Provérbios. Toda semana. Porque Provérbios é um ensinamento para nós, para a vida, né? Não só para os jovens. Dizem que Provérbios é para os jovens, né? Para ensinar os jovens a viver. Mas nós também aprendemos muito com Provérbios. Nós não somos mais tão novinhos assim, mas aprendemos muito com Provérbios. Mas somos jovens sim, né, gente? O jovem não é só a idade, é o estado de espírito também. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos iniciar nosso devocional. Vamos começar. Hoje eu acordei, o meu cabelo tava desse tamanho de grande. Falei, não vai ter jeito, eu vou ter que ir pro chuveiro agora. Porque eu tomo banho só depois do devocional, eu tive que tomar antes, por isso que eu dei essa atrasadinha. Porque o meu cabelo tava desse tamanho, literalmente. Tava muito, muito, muito feio. Falei, não vai ter jeito de entrar aqui na live desse jeito. Então eu falei, vou atrasar uns minutos, mas não vou aparecer tão feia. Glória a Deus, gente. Abram a sua Bíblia em Provérbios 8. Provérbios 8. Abram a sua Bíblia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aguardar um minutinho, essa mulherada entrar. E vamos lá. Toma minha água. Já abra sua Bíblia em Provérbios 8. Bom dia, Daiane. Bom dia. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te rendemos graça, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Pai, pela tua graça. Obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Papai, nós estamos aqui reunidas em teu nome para te honrar e glorificar o Senhor com as primícias do nosso dia. Nós escolhemos a boa parte, Senhor, e eu sei que essa não nos será tirada. Pai, nós escolhemos começar o nosso dia ouvindo a tua voz, começar o nosso dia nos limpando com a tua palavra. Pai, e eu te peço, e a tua palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, lá o Senhor estará. Papai, então vem cá, se faça presente, tome o teu lugar de honra. Espírito Santo de Deus se manifeste em nosso meio. Que as palavras que saírem da minha boca sejam tuas e não minhas. Eis-me aqui, Pai, para cumprir a tua vontade. Senhor, para falar o que o Senhor tem para falar, para fazer o que o Senhor quer que eu faça, Pai. Como Maria te disse, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade. Eu também lhe falo, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor repreenda todo o mal que tente atrapalhar este devocional, toda a queda de energia, de internet, tudo aquilo que vem para nos distrair, para tirar o nosso foco. E eu declaro que a nossa mente estará cativa ao teu Espírito Santo, Pai. Eu declaro que mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, pois o Senhor dará ordem aos teus anjos a nosso respeito. Pai,
Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco, nos dê revelação da Tua palavra, nos dê entendimento, nos dê discernimento dessa palavra de hoje. Pai, que nós não apenas ouçamos ela, mas que a gente coloque ela em prática, porque sabemos que justo é aquele que pratica a Tua palavra, que pratica os Teus princípios, que é obediente aos Teus mandamentos, e não aquele, Pai, que apenas conhece. Senhor, nos livra de ser fariseus religiosos. Pai, nos livra de sufocar a Tua graça, Jesus, com a religiosidade da lei. Senhor, nós queremos viver a Tua graça, não debaixo da lei, porque o Espírito vive na graça, Pai. Senhor, nós consagramos esse devocional a Ti, Deus. Que ele suba como um incenso suave às Suas narinas, Pai. Fale conosco nessa manhã. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, mulherada linda de Jesus. Vamos lá. Abram a sua Bíblia em Provérbios 8. Já envie essa live para pelo menos 5 mulheres, para essa sabedoria de Deus chegar até ela. Mulheres que vocês gostam, que vocês amam, da sua família, amigas, para que a palavra do Senhor seja cada dia mais disseminada nessa terra, né? Vamos lá. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões à entrada da cidade. A entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês ingênuos, entendam a prudência, e vocês tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, tudo o que possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo. Bem duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bem os que me amam e encher os seus tesouros. Amém. A gente vai até aqui. Essa passagem nos fala da excelência da sabedoria, né? Do quão bom, do quão
primordial é para nossa vida buscar a sabedoria. E nós estamos falando da sabedoria de Deus, né, gente? Aquela que estava com Deus, ajudando ao Senhor. Aqui fala que ela era a arquiteta de Deus nos fundamentos da terra, né? Sabe, muitas vezes a gente acha que sabedoria é a esperteza, você saber fazer todas as coisas, você ter um monte de faculdades, de cursos, sendo que a sabedoria muito mais é você ter a displicência, né? Sabedoria é você ser aquela pessoa que fala menos e ouve mais. Você conhece uma pessoa sábia quando ela não é tagarela, vamos dizer assim. Por mais que nós mulheres falamos bastante, né? Mas a mulher sábia, ela não é aquela mulher que fica como uma goteira, né? No ouvido do marido. A sabedoria, com ela nós temos prudência, nós temos diligência, nós temos organização. A sabedoria nos faz ser mais recatadas, nos faz ser mais refinadas também, né? A sabedoria, ela mora com a prudência. Vamos destrinchar aqui esse capítulo, porque tem muitas chaves para a gente pegar aqui para o nosso dia. E eu tenho certeza que vai ser bênção para o nosso dia. Por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas, junto aos portões, à entrada da cidade, gritando, sabe? O que quer dizer aqui é que a sabedoria clama por quem a queira. A sabedoria, ela está nos portões da cidade, procurando quem a queira, gritando, né? Parem de ser ingênuos, queiram ter eu com vocês, né? E aqui ele fala assim: é para vocês homens que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês ingênuos, entendam a prudência, e vocês tolos, entendam a sabedoria. Sabe? Essa palavra fala assim, olha, a sabedoria, ela está à disposição de todos. Ela clama por você, né? Ela fala assim, as pessoas não têm sabedoria, porque elas não querem ser sábias. Porque a sabedoria está à disposição. Quando ele fala assim, ela está no topo mais elevado das cidades, buscando quem a queira. Então, hoje, eu falo para vocês, todos os dias, peçam por sabedoria. Salomão, ele foi o homem mais rico, mais próspero que passou na face da terra. E não foi porque Deus foi lá e falou assim, você pode pedir o que você quiser. E Salomão não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria de Deus. E com a sabedoria veio todas as outras coisas. Só que muitas vezes o que está no nosso coração é o dinheiro, é as riquezas, é o ouro, é a prata, né? E aqui Salomão fala assim, a sabedoria, ela é mais preciosa do que qualquer coisa. Mais preciosa do que ouro, do que a prata, do que qualquer bem. Então hoje, se você inverteu essa ordem, né? Que você fica buscando ouro, peça sabedoria. Porque a sabedoria vai te dar estratégias, a sabedoria vai te dar entendimento, a sabedoria vai te dar prudência, a sabedoria não deixa você cair em caminhos errados, sociedades erradas. A sabedoria, ela também te dá discernimento do que fazer e como fazer. Então, hoje você fala assim, não, Paula, mas eu não sou uma mulher sábia. Você não é uma mulher sábia porque você não está pedindo por sabedoria. Porque essa palavra fala que a sabedoria está à nossa porta, clamando por quem a queira. Então, a partir de hoje, comece a colocar nas suas orações, Pai, derrama a tua sabedoria sobre mim.
Pai, eu quero ser sábio, eu quero ser uma mulher sábia, eu quero edificar a minha casa. Porque nós precisamos colocar a sabedoria como o bem precioso, né? Porque às vezes a gente fica pedindo tantas coisas para Deus, né? A gente pede, ai Senhor, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro. Mas a gente não pede por sabedoria, e é a sabedoria que pode nos dar todas essas coisas. A palavra fala que nós perecemos por falta de conhecimento. E muitas vezes a gente fica pedindo coisas pro Senhor, a gente fica só focada. Eu tô falando isso porque eu já tive meu coração nesse lugar, gente. E o Senhor foi me moldando, foi me lapidando, foi me mostrando que coisas são só coisas, realmente. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu quero muito aquilo, muito isso. A gente tem que entender que também a gente pode ser que tenha uma idolatria no nosso coração em relação a algumas coisas. E a gente precisa, né, abdicar disso, né? Porque aí a gente já tá quebrando o primeiro mandamento, não faça para si outros deuses, né? Muitas vezes nós temos idolatria com a nossa casa, com o carro, com a empresa, não só com pessoas, isso tirando as pessoas. Às vezes você tem idolatria com aquele influencer, você tem idolatria com o seu marido, com os teus filhos, e a gente tem que sondar muito o nosso coração. Davi, ele não era um homem segundo o coração de Deus porque ele não pecava, mas todos os dias ele falava, Deus, sonda o meu coração, e se há em mim algo mal, me ajude. Porque o nosso coração, muitas vezes ele vai para um lugar que Deus não quer que ele vá. O nosso coração, ele muitas vezes ele tende a ir para a carne se a gente está com o nosso espírito mais fragilizado. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que o nosso espírito tem que estar mais forte do que a nossa carne. Porque senão, nessa batalha e nessa guerra, porque nós sabemos que há uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito, sempre a carne vai ganhar. E a carne ela é sempre inclinada para o pecado, mas o espírito é sempre inclinado para as coisas do Senhor. Então hoje peça por sabedoria, porque a sabedoria ela te protege. Ela te protege de fazer maus negócios, ela te protege de andar com pessoas mal intencionadas, porque a sabedoria vai te dar um discernimento diferente, ela vai te dar uma prudência diferente. Você olha para uma pessoa sábia, ela é aquela pessoa mais calma, é aquela pessoa com mais postura, é aquela pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa é diferente, né? E a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Se hoje você fala, não, Fer, mas eu não tenho nada de sabedoria, começa a pedir, porque ela está à disposição. Sabe? Assim como nós somos resgatadas e salvas e temos direito à vida eterna hoje, mas só se nós aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É só... Então a gente precisa pedir, né? Nós precisamos aceitar, mas com aceitar a Jesus, mas nós precisamos pedir a sabedoria. E não é um dia só, é todos os dias. Pai, me dê sabedoria nesse dia, para comandar o meu dia. Pai, me dê sabedoria para tratar com os meus filhos, para tratar com os meus amigos, para tratar com o meu marido. Me dê sabedoria, Pai, para resolver todos os assuntos que eu preciso resolver hoje. Sabe? Aí você tá chamando a existência uma ajuda divina, né? Nós temos o Espírito Santo que vai soprar sobre você essa sabedoria. Ontem eu fui no nosso grupo de oração na parte da tarde e é uma bênção sempre, chama Quarto de Guerra, né? E ontem nós estávamos falando sobre... Na verdade foram muitas coisas faladas ali, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção ali foi que a gente começou a falar sobre essa parte da sabedoria, da mulher, na verdade. De como nós tratamos os nossos maridos, de como muitas vezes nós somos uma mulher rixosa dentro da nossa casa, porque nos falta sabedoria.
nos falta sabedoria muitas vezes para fazer algum negócio. E a gente não pede. E a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, né, para nos conceder a sabedoria de Deus. E é muito interessante porque a palavra diz, eu não lembro qual versículo que é, nem qual livro que é, mas eu sei que eu já li sobre isso na Bíblia e fala assim: a verdadeira sabedoria o Senhor separou para os retos e íntegros. Então, hoje você pede uma sabedoria, mas você ainda não está no caminho da retidão. Saiba que o Senhor ainda tem mais. O Senhor, ele sempre tem algo especial guardado para os seus filhos que andam em obediência, que andam em retidão. Bom, vamos destrinchar o restante aqui. Quando ele fala assim, os ingênuos entendam a prudência e os tolos entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto. Então aqui a gente vê que a sabedoria, ela anda na integridade e na retidão. Pessoas sábias são retas e íntegras. Os meus lábios, porque a minha boca proclamará a verdade. Então as pessoas sábias não mentem. Os meus lábios detestam a maldade. Então as pessoas sábias não são maldosas. Não falam fofoca. Não ficam lançando injúria, calúnia sobre ninguém. Então, quando você vê que uma pessoa é fofoqueira, fica falando mal dos outros, fica comentando da vida do outro, essa pessoa não tem sabedoria. Sim. Ai, amém. Glória a Deus. Aqui. Provérbios 2:7. Porque o Senhor dá sabedoria. Não. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É isso, gente. É isso. Então, nós precisamos andar em integridade, em retidão. Mas nós andamos assim quando o Espírito Santo começa, a nos convencer do que é bom. E quando nós começamos a pedir para o Senhor a sabedoria. Você pedindo ao Senhor a sabedoria, você se torna uma pessoa sábia, você se torna uma pessoa reta, íntegra. E aí você recebe a verdadeira sabedoria de Deus. Então a gente precisa entender que você ser uma pessoa sábia não é ser a pessoa mais, nossa, tudo que te perguntarem você vai saber. A sabedoria, ela te leva para um lugar onde as pessoas não veem algo para te repreender. Você é uma pessoa irrepreensível. Você é uma pessoa que as pessoas olham e falam assim, nossa, quanta sabedoria. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço muitas pessoas assim. Que são pessoas sábias que você fala assim, nossa, uau. Então, uma coisa que a gente sabe que a sabedoria, ela te traz prudência. Você é uma pessoa prudente, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa que não fala mentira, não fala fofoca, você é uma pessoa reta. Então, se você quer ter a sabedoria, peça para Deus e já começa tirando da sua vida tudo aquilo que te afasta de ser uma pessoa sábia. Para de ficar falando mal das pessoas, para de ficar olhando para a vida do outro e comentando. Não edifica nada a sua vida fazer isso. Não vai mudar a sua realidade você ficar falando da roupa da sua irmã ou do que aconteceu na vida do outro. Não vai te edificar, então não fale. Aqui ele fala assim, todas as palavras da minha boca são justas, então o sábio, ele é justo. Não há nela nenhuma coisa torta, nem perversa. O sábio não fala nada torto, não fala nada perverso. São todas retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Sabe? Nós precisamos entender que nós precisamos amar a sabedoria. Porque a sabedoria,
ela ama quem a ama, né? E a sabedoria, ela vem para aqueles, ela vai te derramando cada vez mais na medida que você não fica bravo com a repreensão. Quando você é uma pessoa que você fica brava se alguém te repreende, se alguém te exorta, se alguém te chama a atenção por algo, isso é um sinônimo de que você é uma pessoa que não tem sabedoria, né? Vamos dar uma amenizada aqui, né? O tolo, ele não gosta de ser repreendido. O tolo não gosta de ser chamado a atenção. Então hoje eu falo que o Senhor, eu vejo que o Senhor tem derramado sabedoria em mim, porque quando alguém fala assim, olha, Paula, você fez isso, tá errado, você precisa aprender mais sobre isso, você tá fazendo isso errado, eu acato. Falo assim, nossa, você pode me ajudar com isso? Você pode me ajudar a não errar mais sobre isso? Você me ajuda? Eu acato. Antes eu lembro que as pessoas vinham me repreender. Nossa, eu ficava irada. Não, quem você acha que você é pra você vir falar alguma coisa pra mim? Quem você acha que você é? Você tá louca? Você tá louco? Não. E hoje, independente de quem seja, eu falo, tá bom, irmã, tá bom. Se eu vejo que essa pessoa é mais sábia que eu, tá bom, irmã, você pode me ajudar? E se eu vejo que a pessoa não é mais sábia do que eu, falo assim, tá bom, eu vou pensar sobre isso e eu vou estudar sobre isso. Então, assim, se alguém vir te repreender, saiba que tá tudo bem. A sabedoria te dá essa prudência de que tá tudo bem se alguém vir falar algo. Tá tudo bem se você não tá também suprindo as expectativas do outro. Mas você tem que ser aquela pessoa que, não, olha, tá bom, eu vou procurar saber mais sobre esse assunto que eu acabei de falar. Ou se você vê que é uma pessoa que é referência pra você, que pode te ajudar. Ai, nossa, é verdade, você tem razão, você pode me ajudar com isso? É você ter essa humildade de querer saber. E se alguém te repreendeu por algum comportamento seu, é você falar assim, nossa, realmente esse meu comportamento não foi bom. E antes, se alguém viesse me falar qualquer coisa, eu falava assim, não, você tá doido. E hoje eu vejo essa transformação que o Senhor tem feito em mim, porque se alguém chega em mim e fala assim, olha, Paula, não foi legal isso que você fez. Olha, não foi legal isso que você falou. Eu me sinto lapidada por Deus. Eu me sinto amada. Todas as vezes que o Senhor me repreende, sendo na palavra, sendo através de alguma pessoa, de algum profeta dele, de alguém que está ali no meu círculo, que eu sei que são pessoas dele, eu me sinto amada. A sabedoria faz com que a gente ame a repreensão. Que a gente pense nas coisas que as pessoas estão falando, que nós fazemos e melhoramos. E não ficamos irritados porque as pessoas estão falando. Então hoje eu falo para vocês, se vocês se irritam, se alguém te repreende em alguma coisa, isso é um sinal de que você não está tendo sabedoria. Então peça sabedoria para o Senhor, porque a sabedoria ela clama para quem a queira. Então aqui ele fala assim, vamos chegar lá. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para o que acham conhecimento. Você vê que ele fala assim, ó, todas as coisas que a sabedoria fala, para quem tem compreensão é boa. E para quem tem conhecimento são justas. Então assim, se você é uma pessoa que tem conhecimento, a repreensão que a sabedoria te dá, você vai achar justo. E se você é uma pessoa que tem a compreensão, tudo aquilo que a sabedoria te falar, você vai achar que é reto. Agora, se você não tem compreensão, você vai achar que é tudo besteira. Se você não tem conhecimento, você vai achar que é injusto alguém vir te repreender. Aceitem o meu ensino. Aceitem o meu ensino. Em vez de prata e o conhecimento em lugar do ouro. Peçam para que a sabedoria te ensine. Peça para que a sabedoria te dê o conhecimento. Não fique buscando tanto as outras coisas. Se você busca primeiro a sabedoria, se você pede por sabedoria, com ela vai vir as outras coisas.
Porque a sabedoria é melhor do que as joias. É tudo e tudo que você possa desejar não se compara com ela. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. E aqui fala assim, eu, a sabedoria, moro com a prudência. Pessoas que são sábias, elas são prudentes, elas são cautelosas e dispõem de conhecimento e de conselhos. Sabe quando você vê que uma pessoa ela é conselheira, ela te aconselha, ela tem conhecimento do alto, tá? Eu não tô falando de conhecimento de outras coisas, porque tem pessoas que têm muito conhecimento, mas de coisa errada, né? A gente tá falando aqui de pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus. E quando a gente vê que com a sabedoria nós temos prudência, nós temos conhecimento, realmente não tem nada que pague você ser uma pessoa que tem conhecimento, que é uma pessoa sábia, que você é uma pessoa que consegue resolver conflitos, porque a pessoa tola, ela não consegue resolver conflitos. Ela é que nem um cão que late e não morde. A pessoa tola, ela fala, ela grita, ela esperneia, mas ela não consegue resolver nada, porque ela não tem sabedoria. Agora, a pessoa sábia, ela consegue resolver tudo com calma, com prudência, com diligência. Então, vocês entendem a importância de vocês pedirem todos os dias a sabedoria? Porque o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Então, isso quer dizer que e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, você é uma pessoa sábia quando você odeia aquilo que é mal. Você é uma pessoa sábia quando você odeia as pessoas soberbas. Na verdade, não é as pessoas, tá, gente? É a soberba e a arrogância. Nós temos que amar as pessoas. Então, o caminho mal e a boca que fala coisas perversas. Quando você é uma pessoa sábia, você não perde tempo falando mal de ninguém. Quando você é uma pessoa sábia, você não perde tempo proclamando mentiras, calúnias, olhando para a vida do outro. Quando você é uma pessoa sábia, você não é soberbo. Porque o soberbo, ele acha que ele é melhor do que todo mundo, que ele sabe mais do que todo mundo. E o sábio, ele sabe que todos os dias ele tem algo para aprender. A pessoa sábia, ela sabe que por mais que ela possa saber muita coisa, ela ainda tem muito o que aprender. Ela não é uma pessoa arrogante porque ela sabe muito. A sabedoria, ela não vem com a arrogância de, nossa, eu sou uma pessoa sábia. Não. A sabedoria, ela vem com humildade. Ela vem com, eu estou aqui para te ajudar, não estou aqui para te julgar. Se você vê que, e se você está nesse lugar de julgador, é porque está te faltando sabedoria. Se você está nesse lugar de arrogância, não, eu sei muita coisa. Você está no lugar de pouca sabedoria. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Então a gente vê que com a sabedoria vem tantas coisas. Vem o conhecimento, vem o entendimento, vem a prudência. Você se torna uma pessoa conselheira. Você se torna uma pessoa mais mansa, prudente. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. É como se ela falasse assim, olha, se você tem eu contigo, a sabedoria. Se você tem sabedoria, você com certeza irá para lugares elevados. Porque é comigo que os reis governam. É comigo que os príncipes governam. É comigo que os nobres e todos os juízes da terra governam. Então, se você chega num lugar elevado, é porque você tem a sabedoria. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me encontram. Então, aqui a sabedoria está falando assim,
Se você me procura, eu tô aqui para você. Se você me deseja, eu vou derramar sobre você. Só que muitas vezes a gente fica tão ocupado com outras coisas que a gente não pede a sabedoria. Então coloca aí no seu checklist de oração, pedir todos os dias por sabedoria. Se você não tem um checklist de oração, eu te desafio a começar a fazer um checklist de oração. Eu tenho, só que o meu checklist de oração tá aqui. Um monte de post-it, né? Eu tenho que orar por Jerusalém, porque Jerusalém, quem ora por Jerusalém tem uma bênção especial. Vocês sabiam disso? Salmo 112. 112, deixa eu ver aqui. Não lembro. Oh, Jesus. Cadê? Salmo 112. Orar Salmo 112. Sabe? Orar Salmo 122 todo dia. Sabe? Quando a gente começa a mapear as áreas da nossa vida que a gente precisa orar, que a gente precisa focar, a gente tem um checklist. Eu preciso de sabedoria. Eu tô precisando de discernimento. Tô precisando ter mais entendimento. Eu preciso orar para limpar o meu coração. É um coração limpo, mãos limpas, um coração contrito, quebrantado. Preciso, sabe? Isso faz com que você não se esqueça das coisas que você precisa orar. Eu falo isso porque às vezes você vai orar e você fala assim, nossa, por que eu preciso orar mesmo? Então, eu dou esse conselho para vocês. Comecem a escrever numa folha todos os assuntos que vocês precisam orar. Orar por sabedoria, por entendimento, porque a sabedoria já vem o entendimento, já vem o conhecimento, né? Orar pelos frutos do Espírito, mansidão, paz, alegria, longanimidade, domínio próprio. Orar por paz em Jerusalém. Orar para ter um coração limpo, um coração puro, um espírito renovado todos os dias. Orar por ordem, decência, orar por proteção. Eu não tô falando só para você ficar... Porque às vezes a gente faz até uma lista de supermercado para orar, pedir as coisas pro Senhor. Ai, Deus, eu quero aquele carro. Ai, Deus, eu quero aquela casa. É o Salmo 122. Tá aqui. Orar Salmo 122 todos os dias, por paz em Jerusalém. Tá aqui, gente. Tá aqui. Então, vocês precisam entender qual é as áreas que vocês precisam orar em secreto para Deus, porque às vezes a nossa oração ela não só curta, tá tão superficial, tão rasa. A nossa oração ela tem que ser cheia, gente. A nossa oração tem que ser fervorosa. A nossa oração tem que ser por mais profundidade, por mais maturidade, por dons espirituais, por ministérios, por, sabe, não só coisas dessa terra. A gente tem que, não pode ficar pensando em ajuntar as coisas aqui para essa terra. A gente tem que ajuntar os nossos galardões no céu. Esse deve ser o nosso foco, né? Bom, e aqui a sabedoria fala que ela ama os que o amam. Os que a amam, né? Riquezas e honra está comigo. Bens duráveis e justiça. Então, se você pede por sabedoria, se você é uma pessoa sábia, vai vir com ela. Riquezas, vai vir honra, vai vir bens e vai vir justiça. Então, ao invés de você ficar pedindo bens para o Senhor, peça sabedoria, porque daí vai vir bens, vai vir riqueza, vai vir honra e vai vir justiça. Então, muda a sua oração. Pai, derrama a tua sabedoria sobre mim. Derrama a verdadeira sabedoria, Pai. Eu quero a sabedoria de Deus, mas peça com fervor. E olha o que ela fala. O meu fruto é melhor do que o ouro. Do que o ouro refinado. E o rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para adotar de bens, para entregar bens, para dar bens os que me amam e encher os seus tesouros.
A sabedoria vai te dotar de bens. A sabedoria vai te dar riquezas. A sabedoria vai te dar justiça, vai te dar juízo. A sabedoria vai te dar juízo. A sabedoria vai te dar retidão, prudência, integridade, irrepreensibilidade. Vai tirar da sua boca as palavras torpes. Você não vai ser arrogante, você não vai ser soberbo, você não vai ser aquela pessoa que rasa. Então, vocês entendem como é importante nós pedirmos por sabedoria todo dia? Vocês entendem que ao invés de ficar pedindo por coisas materiais, peça por sabedoria. Porque a sabedoria vai te dar todas essas coisas. Então, hoje eu vejo que o Senhor está falando pra gente, busquem a sabedoria. Busquem porque ela é melhor do que qualquer outra coisa que vocês possam pedir. De bens materiais nessa terra. A gente fica perecendo por falta de conhecimento e a sabedoria te dá conhecimento. A sabedoria te dá entendimento. Então hoje que as nossas orações todos os dias estejam lá. No checklist. Sabedoria. Peça, eu falo, gente, todos os dias nós temos que pedir por maturidade espiritual. Todos os dias a gente tem que pedir por sabedoria. Todos os dias a gente tem que pedir para a gente ter a plenitude dos dons. Se você ainda não sabe quais são os dons, peça por dons espirituais. Então, e se você já sabe quais são os seus, peça para Deus para você andar na plenitude dos dons. Peça ao Senhor um nível maior de relacionamento com Ele. Peça por experiências com Deus. Peça para você ouvir a voz dele audível, para você ver a sarça ardente, para você ter experiências sobrenaturais com ele. Peça para você ser arrebatada, para você ser transladada. Sabe, muitas vezes a gente fala que a gente conhece a Deus, mas a gente só conhece de ouvir falar. Começa a pedir experiências para Deus. Sabe, para de ficar pedindo carro. Peça experiências com Deus. Para quando alguém vir falar para assim, não, mas eu não acredito nesse Deus, não. E você fala assim, não, verdade, mas ele me levou lá naquele lugar, eu vi isso, eu vi aquilo, eu tive essa experiência, eu vivi esse milagre. Sabe? Muitas vezes a gente é superficial demais. A gente é superficial nas nossas orações, a gente fica 5 minutos com Deus, a gente fala e não deixa ele falar. A oração é relacionamento. A oração não é você chegar e falar para Deus o que você quer, o que você precisa, o que você tá com medo e você sair. É você esperar ele te responder. É uma conversa. Oração é relacionamento, é uma conversa que você tem com Deus. A oração, ela vai fazer com que você ouça o que Deus tem para você. Pare de ficar abafando a voz do Espírito Santo. Pare de ficar abafando a voz de Deus. Porque às vezes você tá lá, você sentou, você orou, você falou com Deus. Aí na hora dele falar, você fala, tá bom, eu oro em nome de Jesus, amém. E sai. Aí Deus acha assim, mas peraí. Então eu vejo que o Senhor tá nos chamando para esse lugar de mais profundidade, sabe? De mais intimidade com Ele. Ele tem saudade de conversar contigo. Ele tem saudade de você esperar Ele falar com você. Ele não quer só que você... Ai não, porque Deus... Será que Deus não fala com você ou é você que não está ouvindo? Será que Deus não fala com você ou você que não está tendo tempo para Ele? Será que Deus... Ai não, porque eu vou lá falar com aquele profeta. Porque hoje tem muitas pessoas... Não, eu vou lá porque aquele profeta vai falar comigo. Deus vai falar comigo através daquele profeta. Minha irmã... O véu se rompeu. Você não precisa de ninguém para ouvir a voz de Deus. Ele mora dentro de você se você aceitou Jesus. Agora, o negócio é que você não quer pagar o preço da oração. Você não quer ter uma vida de oração. Você só quer saber o que Deus quer falar para você por meio de outras pessoas. Você não quer ter relacionamento com Deus. Você quer as bênçãos, mas você não quer o Deus da bênção. Você quer o cumprimento das promessas, mas você não quer se relacionar com Deus que te prometeu. Esse é o nosso maior erro. Quando o nosso foco tá
tá nas bênçãos, tá na promessa, e não no Deus da bênção e no Deus da promessa. Muda essa chavinha aí, meu irmão. O véu se rompeu, você tem acesso direto a Deus. O Espírito dele habita dentro de você. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, é como se realmente, lá naquele batismo de Jesus, lá com João Batista, que a pombinha desceu sobre Jesus. É exatamente isso que acontece com a gente, no sentido figurado. Aceitou Jesus, é como se a pombinha do Espírito Santo descesse. E ela mora dentro de você. Então, procure por mais profundidade, seja mais profunda com o Senhor. Busque e encontrará Ele. Quando você busca o Senhor, quando você não espera Ele bater a porta, você abre Ele, convida Ele para entrar. Convida Jesus para entrar na tua casa, meu irmão. Convida Ele para fazer a faxina que precisa fazer, para transformar seu coração, para limpar seu coração. Rende tudo para Ele. Muitas vezes a gente está passando por muitas dificuldades, porque isso, porque aquilo. Porque a gente não se rende, a gente não rende tudo para Ele, a gente não rende para Ele os nossos sentimentos, o que está nos afligindo. Às vezes a gente entra em oração e mente para Deus, como se Ele não soubesse. Eu acho que é o Espírito Santo mesmo querendo falar isso para vocês, porque não tem muita coisa a ver com a palavra de hoje. Mas sabe, você precisa mergulhar. Você precisa se render. Você precisa estar atento ao que Deus tem para falar para você. E obedeça o que Ele te fala. Porque às vezes você fala assim, não, mas Deus me falou aquilo, mas eu acho que não é para mim fazer aquilo lá não. Porque não é o que você quer. Então coloque aí no seu checklist de oração, alinhamento, para que os meus planos se alinhem com os planos de Deus. Não que os planos de Deus se alinhem com os meus. Queira viver os planos de Deus e não os seus. Os seus são limitados, mas os planos de Deus não. Então, gente, esse foi o nosso devocional de hoje. Para honra e glória do nosso Deus. Eu sei que a palavra falou com vocês, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E a gente começar o dia lendo a palavra, sendo repreendida por ela, sendo tocada por ela, sendo limpa por ela. Quando a gente entende que a palavra de Deus nos limpa, você vai ler a palavra de Deus todo dia com fome. Leia a palavra de Deus com fome, meu irmão. Não leia de qualquer jeito, não. Leia com fome, medite nela. Medite no que o Senhor falou. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Se você pegar um versículo e meditar nele, você vai pedir para o Senhor, Pai, me revela. Revela os segredos escondidos através desse versículo. E Ele vai te revelar. Para de ter preguiça de buscar a Deus. Pare de, não, porque eu quero dormir até mais tarde. Porque eu estou muito cansada. Minha irmã, o Senhor vai renovar suas forças. Para de ficar dando desculpa. Você não alcança algumas coisas porque tudo é uma desculpa. Tudo você tem desculpa. Não, é porque eu não tenho mais maturidade espiritual. Por causa disso. Não, meu irmão, porque você não busca mesmo. Você não tem os resultados que você quer em determinada área porque você não se empenha para ter. É simples assim. Todos os resultados que você não tem é porque tem algo que você precisaria fazer e você não faz. É igual emagrecer. Não, porque eu não emagreço. Porque isso, porque aquilo. Tá se alimentando bem? Não. Porque minha vida tá muito corrida. Não sei o que. Tá tomando água? Não. Porque eu não consigo ir no banheiro toda hora. Tá fazendo exercício físico, então? Não, eu não tenho tempo. Então, vocês veem que muitas das coisas que acontecem na nossa vida que tá desordenado é porque a gente não quer pagar o preço para ter. A gente não quer pagar o preço de comer bem, de não ficar comendo doce, de não ficar comendo porcaria, gordura, de fazer um exercício físico, de tomar água. Gente, se você quer mais maturidade espiritual, é necessário que você se empenhe, que você leia a palavra. Se você quer que Deus te limpe, é necessário que você leia a palavra de Deus, porque é ela que vai te limpar. Ela que vai te dar o discernimento. O Senhor, Ele vai falar com você através dela. E para de ficar terceirizando.
Para de ficar, não, porque eu vou lá naquele profeta. Amém, irmã, se você vai numa igreja que tem um profeta. Mas pare de ficar terceirizando. Ontem, uma das coisas que nos falaram lá no nosso quarto de guerra muitas vezes a gente só fica comendo comida processada de Deus. E o que é a comida processada? É uma bênção você ouvir muitas pregações. Só que ali a pessoa ela leu, ela entendeu, ela já digeriu. E aí ela tá pregando para você, certo? Agora, quando você pega a sua Bíblia e fala assim, Senhor, fala comigo porque eu quero entender isso aqui. Eu quero entender diretamente com o Senhor. Fala comigo aqui o que é. Você não vai mais pegar nada processado. Você vai ter a sua intimidade com Deus. Sabe? Por isso que eu falo, gente, depois aqui, se você tiver um tempinho, leia você e peça a revelação você para Deus. Sabe? É maravilhoso estar aqui com vocês todos os dias, mas vocês precisam, se vocês querem um nível a mais de amadurecimento espiritual, de maturidade, mergulhar no mais profundo, porque chega uma hora da nossa vida que começa a ficar raso. E aí a gente tem que se colocar em ambientes que nos levem para esse profundo. Gente, de verdade, vocês precisam pedir para o Senhor também. Coloca aí no checklist. Senhor, me apresenta os teus amigos. Os seus amigos que são mais maduros que eu, que vão me ensinar, que vão me repreender, que vão me mostrar o caminho para me aprofundar no Senhor. Porque às vezes a gente fica pedindo por profundidade, mas a gente não faz. Aí o Senhor fala assim, então você vai precisar... você quer mais profundidade? Então, você quer experiências? Então eu vou te acordar na madrugada. Aí Deus te acorda na madrugada. Não, Deus, eu tô com muito sono. Então a gente precisa entender que tudo, a gente tem um preço para pagar. E eu não tô falando de preço financeiro, tô falando da disposição do seu coração. Porque às vezes não é nem tanto tempo. É 5 minutos que Deus quer falar com você e você não quer. Bom, é isso, gente. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por esse devocional. Obrigada pela excelência da tua sabedoria, Pai. Senhor, nesse dia eu peço, derrama, Pai, a tua verdadeira sabedoria sobre mim. Pai, derrama, Senhor, porque tenho andado nos teus caminhos, tenho sido reta, íntegra. Pai, derrama a verdadeira sabedoria do Senhor sobre mim hoje, sobre o meu marido. Pai, eu peço, Senhor, derrama sabedoria para todas essas mulheres que estão assistindo aqui. Pode ser no ao vivo, no gravado. Derrama, Pai, a tua sabedoria sobre elas nesse dia, Pai. Eu te peço que elas andem em prudência, andem em entendimento, conhecimento, discernimento. Que elas andem, Pai, cheia do teu Espírito, Senhor. Que elas não tenham orações mais superficiais, Senhor, mas que elas andem, Senhor Jesus, no profundo contigo, Pai. Eu declaro sobre cada uma delas uma profundidade maior, uma maturidade espiritual. Pai, derrama sobre elas unção de oração, unção de fome da palavra, unção de anseio pela presença, unção, Senhor Jesus, de fome de estar contigo na tua presença, Pai. Apresenta, Senhor, os teus amigos para cada uma delas, Pai. Apresenta, Senhor, as tuas amigas para mim também, Pai, para me levar no nível de maturidade maior. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos esse dia a Ti. Nos livre, Pai, de todo e qualquer mal. Senhor, eu já denuncio todos os planos de Satanás e seus demônios contra a minha vida, contra a vida da minha família, da minha parentela, contra os meus negócios, tudo aquilo que leva o meu nome, o meu casamento, a minha saúde física, mental. Eu denuncio agora, Pai, eu peço que o Senhor o repreenda. Pai, porque Jesus, o Senhor é o nosso general de guerra. Pai, eu rendo tudo a Ti.
Rendo, Pai, a minha mente. Rendo, Senhor Jesus, tudo aquilo que eu for fazer. Pai, absolve-me dos pecados que me estão ocultos, Senhor. E me ajude com os pecados que me dominam, Espírito Santo. Eu rendo tudo aos teus pés, Pai. Coloco tudo sobre as tuas pisaduras na cruz, Jesus. Senhor, seja conosco. Seja luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, Senhor. Coloque, Pai, sobre nós uma redoma de fogo, a tua armadura, ó Deus, nos protegendo de todo dardo inflamado, de todas as iscas do inimigo, Pai. Nos proteja nesse dia, proteja a nossa casa, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Agora vamos tirar a nossa fotinha. Vamos lá. Um beijo, mulherada linda de Jesus. E até amanhã, às 6 da manhã. Para honra e glória do nosso Deus. Tchau, tchau.